Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Marisson Fraga. Prazer imenso ter você por aqui. Sejam bem-vindos a mais uma aula. Para quem está acompanhando o nosso trabalho de perto, percebeu que a gente teve que dar uma pausa aí no canal, né? Nós tiramos umas férias aí inesperadas, digamos assim, umas férias forçadas, né? Mas por motivo de força maior, a gente precisou dar uma pausa aqui do canal. Mas estamos voltando agora com mais uma aula do nosso curso Conferências Introdutórias à Psicanálise, tá? Um curso onde a gente está trazendo aqui, na verdade, a gente está trazendo um estudo sobre esse livro, um estudo minucioso, né, sobre esse livro, página a página. Então, você que acompanhou as aulas anteriores, você já está por dentro mais ou menos de onde é que a gente está. Caso você não tenha acompanhado, eu vou deixar o link da playlist aqui abaixo. E aqui no nosso canal você tem a playlist, tá? Para você assistir às aulas anteriores. Apesar de que isso aqui é apenas uma introdução, essa é a aula número 4 do nosso curso, e a primeira aula foi basicamente para a gente ter um panorama geral aí do livro, né? Conferências Introdutórias à Psicanálise. E aí, essa é a terceira aula, de fato, que fala sobre o conteúdo. E aqui você deve ter percebido, inclusive, até que tem até as páginas 26 e 28, mas eu dei uma iniciada aqui na página 29 só para a gente não perder o fio da meada, tá? Lembrando para você que está chegando agora o nossa metodologia, o mapa mental, tá? Então, esse mapa mental aqui que a gente vai estudar hoje, e você vai poder fazer o download gratuito. Se você fizer parte da área de membros, né, eu já vou colocar lá essa semana o mapa mental. Caso você não faça parte, vou deixar o link aqui abaixo também. Você pode começar a fazer parte da área de membros. O acesso é vitalício e aí você vai poder fazer um download dos materiais que a gente está trazendo aqui para essas aulas, tá? E lembrando, quando a gente terminar as aulas que falam sobre a introdução, o que é que Freud falou na introdução desse livro, aí tem um e-book lá, já tem alguns e-books que estão disponíveis. É um e-book resumo, tá? Então é um e-book resumo aí para você ter a ideia de Freud bastante resumida e tal. Então, acredito que pode ajudar aí nos estudos de psicanálise. Então, vamos iniciar aqui na página 26, o que é que Freud falou. E deixa eu dar uma ajustada no mapa mental aqui, porque tem muita gente que assiste pelo telefone. E caso você esteja assistindo pelo celular, né? Aí vai ficar melhor para você. Então, na página 26, Freud vai ressaltar que na medicina, na verdade, né, os estudantes de medicina, isso você tem que se transportar aí para 1916, 1917, que foi ali período da Primeira Guerra Mundial, quando Freud estava fazendo essa série de palestras e conferências, né? Então ele vai ressaltar que na medicina os estudantes são ensinados a fundamentar as funções do organismo, né? Bem como os distúrbios, por exemplo, os distúrbios do organismo, pelo viés da química, né, pelo viés da física e pelo viés da biologia. Ou seja, tudo aquilo que, de certa forma, é mais palpável do que a psicanálise em si. Então ele comenta sobre isso, né? Porque ele está aí trabalhando, digamos assim, a questão da expectativa das pessoas, lembrando que ele está fazendo palestras para médicos, né? Então ele está trabalhando a expectativa dos ouvintes em geral. E aí, quando ele traz essa questão, né, de ressaltar que a medicina existe essa fundamentação, né, por exemplo, os alunos eles são ensinados a pensar, né, de uma forma mais orgânica. Eles são ensinados a ver, eles são ensinados a enxergar, por exemplo, determinados distúrbios orgânicos a partir apenas do viés da química, da física e da biologia. Entretanto, não há interesse dirigido à vida psíquica, né? O que seria, inclusive, até como é que a gente pode ressaltar aqui? Para Freud, pelo menos, né? Isso é um paradoxo, né? Você estudar a questão orgânica e não estudar o psiquismo, de certa forma, tem muitas doenças, hoje já se sabe disso, tem muitas enfermidades que, quando elas não são necessariamente de origem psíquica, mas a gente pode entender que elas foram originadas, né, organicamente a partir de um psiquismo que está ali com uma certa angústia que não foi elaborada, né? Então eu fico pensando aqui, por exemplo, quantos infartos não poderiam ser evitados se a pessoa tivesse fazendo terapia, ou tivesse fazendo psicanálise. Quantos casos, por exemplo, de gastrite, por exemplo, né?
gastrite ou, enfim, esses problemas, né, que são alimentares, por exemplo, quanto disso não seria pelo menos reduzido ou evitado se a pessoa tivesse em terapia. Então tem uma relação entre a vida orgânica, né, e o psiquismo em geral. E ele vai dizer que o psiquismo é consideravelmente responsável, ou seja, tem muito da questão orgânica que é de responsabilidade do psiquismo, tá? Que é de influência, melhor dizendo, que é de influência do psiquismo. Então, o psiquismo é consideravelmente responsável pelo funcionamento do organismo. Você vai pegar aí uma pessoa, por exemplo, que tem problemas com prisão de ventre, é possível que, ainda que seja uma questão ali vista pela medicina tradicional como orgânica, se você trabalha o psiquismo, muitas vezes você vai conseguir resolver essa questão. Diga-se de passagem, nós temos aí o Contardo Caligares, que nos deixou recentemente, né? Ele chegou na psicanálise justamente porque ele tinha um problema gástrico, segundo a entrevista que eu vi dele. Ele tinha um problema gástrico que não se resolvia com absolutamente nenhum remédio. E ele ia para os médicos, né, tradicionais, e esses médicos estavam lá passando várias medicações para ele, nenhuma conseguia resolver, até que ele encontra a psicanálise. E aí ele acaba percebendo. Você sabe que a neurociência hoje, por exemplo, só fazendo um adendo aqui, a neurociência hoje, quando você produz determinados neurotransmissores, esses neurotransmissores eles se espalham pelo organismo. Então, por exemplo, quando você está numa situação de ansiedade, né, você, de certa forma, está ali, por exemplo, vamos supor que você esteja gerando ali adrenalina e cortisol, né, mas a gente tem uma tendência a imaginar que essa adrenalina e cortisol, eles ficam apenas no cérebro, mas hoje já é comprovado que esses neurotransmissores, eles se comunicam com todo o organismo. Então, o que nos leva, por exemplo, a concluir que quando você está ansioso, não é só o seu cérebro que está ansioso, é o seu estômago que está ansioso, o seu fígado está ansioso, o seu baço está ansioso, o seu coração está ansioso. Então, o seu organismo como um todo está ansioso. Isso que está sendo comprovado pela neurociência hoje, por exemplo, Freud já enxergava isso, né, em 1916, 1917, inclusive antes disso, diga-se de passagem, porque em 1895 ele já estava ali tratando da questão da histeria, né? Então, o psiquismo é consideravelmente responsável pelo funcionamento do organismo. Atribuir tais assuntos a leigos, filósofos e místicos e etc. é danoso à prática médica. Por que a gente colocou isso aqui? Por que Freud fala sobre isso, né? Porque ele leva a entender nessa introdução que os médicos em geral atribuíam assuntos relacionados ao psiquismo do ser humano, ao pensamento, ao sentimento, eles atribuíam isso a leigos, né? Isso é um assunto de leigo, isso aí a gente deixa para filósofos, isso aí a gente deixa para curandeiros, isso aí a gente deixa para pessoas que são místicas, para religiosos e até mesmo para psicólogos, né? Mas a gente não lida com isso, a gente vai lidar com a parte orgânica e tal. E aí Freud está fazendo, de certa forma, uma crítica aqui, porque ele está dizendo, olha, atribuir esses assuntos a leigos, a filósofos, a místicos, é danoso à própria prática médica, né? O paciente, ele costuma apresentar primeiro a sua fachada psíquica. E aí a gente pode, inclusive, até ampliar essa compreensão de Freud, se a gente perceber, por exemplo, que quando alguém vai no cardiologista, tem um quê de orgânico naquilo ali, mas é muito provável que tenha um quê de psíquico. Você já imaginou se a gente chega, por exemplo, no nível, né? Isso aí é meu sonho. Se a gente chega no nível, por exemplo, de um cardiologista está começando a indicar, por exemplo, psicólogos, psicanalistas, né? De um gastro, por exemplo, está começando a indicar psicólogos e psicanalistas. Ou seja, existe quando o Freud fala sobre a questão do paciente costumar apresentar primeiro a sua fachada psíquica, a gente pode inclusive até ampliar essa percepção para dizer, olha, parte dessa fachada também se apresenta como questão orgânica. Então, parte das pessoas, por exemplo, sei lá, vamos pegar um exemplo aqui de pessoas que têm fibromialgia, né? Então, a fibromialgia, já existem vários casos de pessoas que conseguiram tratar, né, essa questão de fibromialgia, de eczema seborreico, por exemplo, que um dermatologista vai chegar e vai dizer, inclusive, que não tem mais cura e vai passar um monte de pomada de corticoide e tal. Tem pessoas que conseguem resolver essa situação.
apenas fazendo terapia, fazendo psicanálise. Então, o que a gente precisa compreender aqui, a gente pode ampliar essa percepção, né? E se a gente excluir essa psíquico daqui e dizer que o paciente costuma apresentar primeiro a sua fachada. E muitas vezes essa fachada é uma questão orgânica que se apresenta para a medicina convencional, tá? O Freud entende, né, essa questão, por exemplo, dos médicos não valorizarem tanto essas questões psíquicas, porque ele vai dizer que a ciência filosófica ainda não tinha apresentado utilidade direta para os propósitos médicos, tá? Então ele vai se mostrar compreensível nesse sentido, inclusive até porque ele está querendo trazer o público para ele, né? Diga-se de passagem. Na página 27, ele vai dizer que a filosofia e a psicologia experimental ensinada nas escolas não são capazes também de estabelecer uma relação útil entre o psiquismo e o físico, né, para a medicina. Aqui eu queria fazer uma observação pelo seguinte, porque a questão quando ele fala de psicologia experimental, né, lembrando aqui que neste período, por exemplo, a gente tinha, quer dizer, antes disso, né, século XIX, a gente tinha ali o pai da psicologia considerado como Wundt, né, Wilhelm Wundt. Ele forma ali, por exemplo, em Leipzig, na Alemanha, ele vai criar um laboratório e vai iniciar ali um movimento chamado estruturalismo, né? E depois nos Estados Unidos vai surgir um outro viés, digamos assim, que seria ali a questão do funcionalismo, né? Aqui a gente pode considerar, inclusive, que a gente estava no início do behaviorismo, tá? Porque, quer dizer, não pode nem considerar isso porque Pavlov, ele era um fisiologista, né? Então, como fisiologista, ele estava vendo a questão ali do cão de Pavlov, inclusive a gente tem um vídeo aqui no canal para falar sobre isso. A gente nem pode considerar aqui nesse período, 1916, que o behaviorismo, de certa forma, ele já existia, né? Então, a psicologia que era ensinada nas escolas aqui era uma psicologia com esse viés, né, do estruturalismo, do funcionalismo e por aí vai, que são os dois primeiros movimentos aí que se iniciam ali no século XIX. Então, por isso que ele vai dizer que nem a filosofia, nem a psicologia são capazes de estabelecer essa relação útil entre o psiquismo e o físico na medicina, ok? Continuando, ele vai dizer que mesmo assim, né, dentro da medicina, até os psiquiatras, né, que por sua vez se ocupam dos distúrbios psíquicos, não oferecem ainda credibilidade, tá? Não oferecem porque, inclusive, até naquele período se existia, digamos assim, uma lacuna muito grande entre a psiquiatria e a psicologia, né? Então, a psiquiatria é muito mais preocupada na questão dos distúrbios psíquicos, mas não conseguia, por exemplo, ali estabelecer uma etiologia, ou seja, não conseguia estabelecer uma origem, não conseguia, por exemplo, estabelecer um tratamento adequado. Então, você tinha os psiquiatras ali, né, os médicos psiquiatras muito, quase que no regime totalitário, né? Eles, na verdade, é que descreviam tudo que eles estavam observando e muitas vezes os pacientes não tinham voz, né? Freud é que vai iniciar esse movimento dando voz Na verdade, tem até uma controvérsia aí, né? Até porque quem teria iniciado isso, alguns vão dizer que seria Joseph Breuer, outros vão dizer, inclusive, até que seria Charcot e tal. Mas, digamos assim, Freud acabou popularizando, né, esta percepção de que, olha, a gente precisa dar voz, né, aos doentes dos nervos, como o pessoal chamava, e por aí vai. Então, aqui é por isso que ele fala, né, que mesmo dentro da medicina, os psiquiatras não conseguem, mesmo eles se ocupando desses distúrbios psíquicos, eles não oferecem ainda essa credibilidade que é necessária para que a medicina consiga entender a importância de observar o psiquismo do ser humano, tá? Então, ele vai dizer que a lacuna que a psicanálise busca preencher para a psiquiatria são justamente os fundamentos psíquicos que faltam, né? E para que essa lacuna seja devidamente preenchida, é necessário que haja, de certa forma, que não haja, tá? Que não haja aprisionamentos, entre aspas, relacionados aos pressupostos anatômicos, químicos e fisiológicos. Então, ele dando uma palestra, umas conferências para médicos, é muito comum que a forma como os médicos enxerguem aquele conteúdo, né? No caso, enxergavam aquele conteúdo,
era muito provável que fosse de uma forma levando sempre para a interpretação anatômica, química, fisiológica. E aí o Freud vai dizer, ó, para que essa lacuna seja preenchida, né, para que a gente consiga aqui estabelecer uma relação entre a medicina e o psiquismo, entre inclusive a psiquiatria e o psiquismo, é interessante que a gente não fique aprisionado nesses pressupostos anatômicos, químicos e fisiológicos, né? Livrem-se desses conceitos aí, porque o que a gente vai falar aqui, né, vai causar certo estranhamento em vocês. Então, ele já adianta dizendo que o que será apresentado será inicialmente estranho por trabalhar com conceitos puramente psicológicos, tá? Ok, então vamos agora para a próxima página, que seria a página 28. Deixa eu centralizar aqui o nosso mapa mental para você que está no celular. Na página 28, Freud vai dizer que a psicanálise ela acaba ofendendo, né, o mundo inteiro, e assim e por isso ela não ocupa espaço. Isso é uma coisa inclusive até atemporal, tá? Isso aqui que a gente vai falar agora é uma coisa atemporal. Isso acontece inclusive no mundo de hoje. A psicanálise ofende muita gente, a psicanálise levanta resistências, a psicanálise desagrada muita gente, inclusive por infringir preconcepções intelectuais e de caráter estético-moral. E isso aqui eu diria, inclusive, até seria o principal ponto de hoje em dia, tá? A questão de caráter estético-moral, e a gente vai ver isso na próxima aula. Por enquanto, a gente vai ficar nessa infração das preconcepções intelectuais, ok? Explicando isso, ele vai dizer que, ou por que essa ofensa, né? Por que a psicanálise ofende essa preconcepção intelectual do ser humano, né? Ele diz que os processos psíquicos são inconscientes. Ponto final. Quando ele fala uma frase como essa, ele já está dizendo óbvio, né? Ou seja, o que você pensa, né, o que você fala, o que você sente não é tão consciente assim quanto você imagina. O que você deseja não é tão consciente assim quanto você imagina, né? Ou seja, aquela grande questão, o ser humano, né, o homem não é senhor na sua própria casa. Existe um outro senhor que é inconsciente. Então, os processos psíquicos são inconscientes. Os conscientes são atos isolados, apenas porções da totalidade psíquica, né? Então, essa é a grande questão aí, porque é difícil lidar com isso, né? É difícil porque você deseja o que deseja, né? Por que você escolheu essa profissão? Por que você gosta dessa roupa? Por que você gosta desse estilo? Por que você fez essa tatuagem? E aí, geralmente, a pessoa vai responder isso do ponto de vista consciente. E aí, se você continuar com essa pergunta, né? O porquê que você... Tá, mas me explica mais profundamente por que você fez isso. E a pessoa vai procurando outras respostas até que ela trava num determinado momento, porque ela chega num conteúdo que muitas vezes ela vai dizer que não tem mais resposta, tá? Não tem mais resposta. Deu um branco agora, não sei mais o que responder. Não tem mais resposta sobre isso. Geralmente, nesse momento, é que ela está prestes a encontrar, inclusive, um conteúdo que digamos assim, um conteúdo muito... que vai causar um afeto muito negativo, né? Que é um conteúdo que está recalcado. Então, as primeiras respostas são conscientes e pode ser que essa resposta surja, inclusive, a partir de um sonho, a partir de um ato falho, a partir de um outro afeto que aconteça lá na frente e tal. Então, quando ele fala sobre isso, ele está causando uma ofensa a essa preconcepção intelectual do ser humano e por isso, inclusive, a gente fala que a psicanálise causa a terceira ferida narcísica na humanidade, né? O homem não é senhor na sua própria casa. A consciência é tida como definidora do psiquismo, bem como a psicologia é tida como doutrina de conteúdos conscientes. Então, lembrando aqui, mais uma vez, ele estava falando sobre a questão do funcionalismo, ele estava falando sobre a questão do estruturalismo, né? Na questão, por exemplo, do estruturalismo, eu posso estar enganado, mas acho que não. A questão do estruturalismo, por exemplo, se existia muito por exemplo, um pressuposto que é de apresentar alguns objetos para a pessoa e perguntar o que ela está sentindo, né? Então, qual seria ali a estrutura consciente da pessoa? Essas respostas, elas são muito conscientes, diga-se de passagem. E no funcionalismo também, qual seria a função, né, daquele sentimento, por exemplo? E aí, as respostas tidas nesse momento são muito conscientes.
E aí é quando Freud vai dizer, opa, não é nada disso, tá? O que a gente está vendo aqui é, na verdade, apenas uma porção da totalidade psíquica. Na verdade, tem outras motivações que esse próprio ser humano que está lhe respondendo, ele não conhece. Então, na psicanálise, postula-se a existência de um pensar, querer e sentir inconsciente. Por isso, a psicanálise perdeu a simpatia de vários, né? E aí é por isso que eu continuei na página 29, porque ele vai continuar dizendo aqui que a hipótese da vida inconsciente abre caminho para novas e decisivas orientações no mundo e na ciência. E, de certa forma, né, ele vai trabalhar um pouco com essa questão aqui, né, de orientações no mundo e na ciência. Ele vai trabalhar quando ele falar sobre a questão da ofensa que a psicanálise causa à preconcepção de caráter estético-moral. Tá? Inclusive, como esses instintos sexuais, digamos assim, eles de certa forma, geram, por exemplo, religiões, eles geram obras de arte, eles geram livros, eles geram a forma do ser humano estar em sociedade e por aí vai. Então, na próxima aula, a gente já vai ver essa ofensa da psicanálise, dessa concepção, né? Dessa preconcepção de caráter estético-moral e como isso ofende. Na minha opinião, é a maior ofensa. A parte intelectual nem é a maior. Mas ainda hoje, por exemplo, esse caráter estético-moral ainda é uma coisa que ofende muitas pessoas se você parte para essas conversas psicanalíticas e tal, e por aí vai. Né? As pessoas geralmente têm muita dificuldade em lidar com suas perversões, em lidar com seus desejos, e isso é uma coisa quase unânime, né? Precisa a pessoa estar muito bem trabalhada para aprender a lidar com isso. Então, essa foi mais uma aula do nosso canal Marisson Fraga. Peço, inclusive, até perdão às pessoas que estão acompanhando o nosso canal, que gostam do nosso canal. Realmente, eu tive algumas questões de ordem pessoal e precisei dar uma parada aqui no nosso canal, mas estamos continuando agora, tá? E a minha pretensão aí é, pelo menos, conseguir toda segunda-feira trazer uma aula para você. Assim que essa aula for para o ar, nesta semana, eu já coloco lá na área de membros. Se você quiser fazer parte da área de membros, tem um link aí abaixo, tá? Um forte abraço e eu te vejo no próximo vídeo.